Quinta-feira, dia 23 de julho, 16ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábola?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam, e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração do povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta quinta-feira, dia 23 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Jesus explica aos seus discípulos por que ele fala em parábolas à multidão. Pois bem, por que Jesus fala em parábola? Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava parábola para responder a pergunta e tirar dúvidas. Usar a parábola era um método de ensino muito comum no tempo de Jesus. Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam de modo simples. A região era uma região agrícola, mas Jesus falava de comida, de casamento, de relações entre pais e filhos. Essas histórias simples explicavam realidades difíceis de entender, como a salvação e o reino de Deus. Assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho.
Jesus falava por parábolas para cumprir a profecias, verdades misteriosas e profundas. Muitas das parábolas de Jesus precisava de uma explicação para entender o seu significado. Assim dizia o São Marcos, Mateus também dizia, Jesus contava as parábolas à multidão, mas apenas dava explicação aos seus discípulos. Ele fazia isso porque muitas pessoas no meio da multidão não estavam interessadas em segui-lo, apenas queria ver milagres, curas e debochar de Jesus e até mesmo a encontrar um motivo para acusá-lo e condená-lo. Essas pessoas estavam com o coração endurecido e não poderiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Jesus apenas dava a explicação a quem ele queria, mesmo quem realmente queria aprender. E quem não estava pronto para seguir Jesus não ganhava entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos têm acesso às verdades do reino de Deus. Amados irmãos, infelizmente, há muitas pessoas que vão à igreja e têm um coração endurecido, cheio de raiva, de ódio, contra Deus, contra tudo. Jesus vai dizer que se você é de oração, mas você não tem caridade, não consegue alcançar o entendimento das coisas do reino. Quem não tem amor no coração, quem não tem caridade no coração, não é capaz de entender os mistérios do reino. Que tal evangelizar inscrevendo-se no nosso canal? Você poderá acompanhar todos os domingos as missas ao vivo e assistir os vídeos da liturgia diariamente. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe.